E vamos lá, mais um Degustando Conversas para vocês aí de casa. Espero que vocês repitam essa receita. E hoje eu tô fazendo para vocês um risoto com aspargos. E esse risoto vai ser flambado na cachaça boa do brejo. E a gente também vai fazer esse risoto todo especial para vocês, para que a gente possa provar esse prato com queijo brie, tá? Também a gente para dar aquela toda cremosidade e vamos começar a cozinhar. Eu sempre digo para vocês, tá aqui, caldo de legumes caseiro, que eu já fiz em casa, já mostrei a vocês como é que faz. Eu não gosto muito de comprar esses ingredientes prontos, não. Acho que a gente perde muito sabor no nosso prato, mas enfim. Então eu vou só aqui pegar aqui a minha panela para começar a esquentar o meu caldo de legumes, deixar ele no ponto, e aí depois a gente começa a cortar as coisas para começar a fazer o nosso prato de hoje. Lembrando que todas as minhas bocas estão funcionando. Agora eu tenho uma boca de verdade que esquenta. Trazer aqui o vinho branco, seco, para deglaciar. Vou já tirar aqui. Vou deixar aqui já no ponto. Pegar aqui a minha panela, que eu vou precisar também. Tá? E aqui a outra que eu também vou usar dentro do outro processo. Vou deixar aqui as três. Pra gente fazer, eu vou tirar dessa daqui. Vou deixar essa daqui para o risoto. Bem, o caldo de legumes no fogo para esquentar. Agora eu vou tirar aqui, porque se eu não tirar isso aqui, Luísa que tá ali olhando, do jeito que tem uma língua grande danada para falar, vai ficar reclamando aqui dos meus anéis. Mas eu vou tirar logo antes que ela fale. Tá precisando de mim aí pra gente? Não, pode continuar lá mesmo. O dolman. Eu vou trazer outro dolman que eu tenho jeans lá em casa. Tá bom de variar. Esqueci de trazer. Ele não sabe porque ela não queria que ele fosse. Cortar aqui o alho. Em Tome. 1, 2, 3 de novo. E agora vamos começar aqui cortando o alho fininho, tá? Só pra... Lembrando, eu sempre digo a vocês isso. A gente primeiro coloca a cebola pra depois colocar o alho, tá? Cortei aqui em pedaço pequeno, fatias aqui, vou deixar aqui de lado. Aqui vou cortar aqui só as pontas da cebola. Depois cortar ela aqui no meio, para fazer a limpeza dela, né? Tirar essa casca que não me interessa. Então tô aqui limpando a minha cebola. Antes que alguém pergunte, o que foi isso no dedo? Ossos de ofício. Não existe cozinha que você não tenha marca de corte na mão, que você não tenha sinais de queimadura e que não tenha pancada nos dedos. Se você conseguiu isso, é porque você, na verdade, vive usando o iFood. Não vive cozinhando, não. Tem como cozinhar e não ter acidentes domésticos, digamos assim. Vou agora cortar a minha cebola. Né? A brunoise, que ela é bem fininha. Vou aqui uns pedacinhos, depois eu corto. E agora eu vou pegar aqui a tomate cereja, né? Só tirar aqui. Essa tomate cereja eu consegui colher aqui do meu próprio jardim, tá? Então, cortar aqui os pedacinhos, porque quando eu for flambar, só cortar o meio. Deixar aqui. Ó, vou jogar fora essa parte aqui, mais feia, parte final, que eu não gosto muito. Vou isolar somente aqui as cabeças, tá? Vou deixar elas aqui, que é a parte que me interessa. Peraí que eu não vou jogar isso aqui fora, não. Só tô dizendo aqui uma coisa. Isso aqui é para eu flambar e para fazer. Então, os talozinhos aqui eu guardo. E aqui eu vou cortar em rodelas, tá, gente? Então, você pode usar no mandolim. Ou pode cortar assim mesmo, não tem problema, não.
Corta de 2 em 2, vai. Então tá aqui, vou aqui me queimar a minha mão. Que as bocas agora estão com a moléstia. Primeiro aqui vou botar aqui um fio de azeite. Eu não sei porque o povo diz um fio de azeite, é mentira. Nunca ninguém coloca um fio de azeite, coloca muito mais do que um fio, mas enfim. E o que danado é um fio? É um fio de quê? De meia, de 3/4, de 1.5, de 2.5, de 4 milímetros, enfim. Tudo depende, né, da referência. Então lembrando, primeiro se coloca o quê? Cebola. Não se coloca o alho primeiro, não. Tá? A textura da cebola, ela é maior do que o alho, né? Então ela vai... Primeiro eu vou fazer isso com alho. Com a cebola, depois com alho. Quando é que eu sei que está no ponto? Quando ele fica translúcido. E quando o aroma incensa, principalmente o alho, né? A cebola, quando ela fica translúcida, ela já significa dizer, eu vou baixar aqui com o fogo aqui, esse fogo está muito violento, não vai queimar tudo. Vou deixar aqui em fogo baixo, pra gente fazendo. Então aqui já está no ponto, ó, já sentiu o aroma, incensou tudo, translúcida, é o momento de botar o alho. Colocando aqui o alho. Eu vou transferir de boca aqui. E agora eu vou aqui botar o meu arroz e vou tostar mesmo, tá, gente? A ideia é tostar o arroz com o meu alho e com a minha cebola somente. Então vou tostar para queimar um pouco o amido, ele subir, ficar aquela crostazinha exatamente aqui embaixo, para pegar aquele processo que a gente chama de deglaciar, que é justamente a gente fazer isso, que é o momento que eu boto o meu vinho, tá? Então vou queimar mesmo aqui, tostar na verdade, né? Não vou dizer queimar, mas vou tostar aqui os grãos, para que eles fiquem... Lembrando que só para a gente pensar um pouco, o risoto ele é de mexer constantemente. Você tem que mexer para que haja um cozimento integral de todos os grãos de forma uniforme, né? De forma homogênea. E você não ter, até porque a ideia é que você tenha ele um pouco antes do al dente, antes de você fazer a mistura final, que é o processo de mantecatura, que você vai colocar a manteiga e você vai colocar o queijo que você quer fazer. E para que você faça isso, e para finalizar o prato, você tem que ter cuidado dentro desse processo. Então eu estou colocando aqui um fogo baixo para médio. Então quando começa a ficar essa crostazinha aqui no fim, então veja, é o processo agora que eu vou colocar o meu vinho, tá? Um vinho seco, vou usar aqui um vinho branco. De preferência você pode colocar um chardonnay, tá? Mas até um sauvignon blanc dá certo. E olha, eu vou deixar aqui, ó, esse é o processo de deglaciar, tirando aqui a base que ficou aqui embaixo. E eu sei que está no ponto quando você vê completamente que o álcool do vinho ele vai evaporar, tá? O álcool do vinho evaporou, é o momento certo de você começar a colocar o caldo de legumes, vai colocando aos poucos, para que haja o cozimento do risoto, tá? Então a gente vai sentindo aqui, vai diminuindo o aroma que você vai sentindo, né? O buquê do vinho, você vai começando a sentir esse que vai diminuindo, até porque vai reduzindo bem aqui o vinho. Então eu vou deixando aqui reduzindo, para que a gente possa necessariamente começar a colocar aqui o caldo de legumes, que é um caldo de legumes que eu gosto de fazer. Colocar aqui, ó. E aqui eu vou misturando, vou mexendo até a ver e vou colocando aos poucos, tá? Vou deixar aqui, o meu risoto tá quase pronto. Eu agora vou fazer, flambar preparar o meu aspargos, tá? Tá aqui um fio de azeite. E agora eu vou pegar aqui os aspargos, ó. Eu vou saltear, tá? E aqui as sementinhas também, que me interessa.
Eu vou tirar isso aqui, tá? Pra tu pegar bem. Bem. Veja que ele vai pegando uma tonalidade aqui, ó. Agora eu vou colocar os tomates cereja. E agora aqui é o pulo do gato, tá? Que é onde a gente vai colocar a nossa dose de cachaça de umburana. Que agora eu vou flambar. Lembrando que esse processo de flambar, eu deixo aqui ele consumir. Ele vai parar a chama por conta própria. Quando é que ele vai parar a chama? Quando necessariamente o álcool foi embora. O álcool da cachaça. Cachaça de umburana. Você veja que ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Não estou nem mexendo. Estou deixando ele por conta própria. E ele vai se acabar. Você vai ver que obrigatoriamente ele vai acabar aí o processo. E aí não tem mais fogo. Por quê? Porque não tem mais o álcool da cachaça. E aí ficou aqui, ó. Pegou. Pronto. Flambei aqui. Vou desligar, tá? Sem fazer nenhuma mistura, só no líquido, no caldo de legumes, que aí ele tá no ponto. E aí aqui agora eu vou só botar mais um pouquinho aqui do negócio. Que é o processo final aqui do risoto. O risoto já tá quase no ponto. Já tem ali meus legumes. O meu aspargo já no ponto ali também. Tá? Vou só esperar aqui mais. Para que ele fique. Botar mais um restinho do caldo de legumes. Aproximadamente 1 litro, tá? Pela quantidade de arroz que eu coloquei. Eu coloquei 2 xícaras de arroz, tá? Então, não é uma medida exata, mas em média 1 xícara, 500 ml e tal. Mas aí, lógico que você pode ir dosando isso e ser mais um pouco, menos um pouco. Aqui já está o processo final quase, né? Vou colocar aqui o meu queijo. O meu queijo brie, que eu vou derretendo aqui, só um minutinho. Vou só tirar aqui. Vou tirar aqui também. Eu tirei a casca do queijo brie, tá, gente? A minha manteiga. Tô derretendo aqui para dar cremosidade, tá? Tanto com a manteiga. E aqui é um processo que eu já desligo o fogo, tá? Deixa eu só derreter bem. É um processo que a gente já desliga aqui o fogo. Eu não costumo usar nesses casos aqui pimenta do reino, não. Pimenta, na verdade, tá? Mas nesse caso aqui, como tem baianos, eu vou botar aqui no meus aspargos um pouquinho de pimenta do reino. Só antes de misturar aqui. Mas eu nem gosto muito de fazer isso. Mas baiano, né, tem essa vontade de os pratos sempre ser muito... E aqui o parmesão por fim. Pronto, e agora eu vou colocar aqui os ingredientes finais. Que é a mistura. É harmonizado com cachaça de umburana, tá, gente?